Ex-companheira do tio França mentiu sobre as intenções do seu ex-companheiro em relação a Alexandre de Moraes. Bem, hoje de manhã, a Daiane, né? Eu acho que é Daiane o nome dela, colocou fogo na casa do tio França, porque os dois moram pertinhos, entendeu? E as razões que fez com que ela tacasse fogo na casa ainda está a nível de especulação, porque ela sofreu várias queimaduras, né, de primeiro, de segundo, terceiro grau, 90% do corpo. Quer dizer, ela estava com roupa, né, calça jeans, blusa branca, né, mas ela foi atingida, não corre risco de vida, está, né, hospitalizada, mas ela teve essa iniciativa de tentar colocar fogo na casa do seu ex-companheiro, que é né, uma espécie de um barraco do lado da casa dela. Ali também funcionava como a oficina dele, onde ele fazia cópias de chave, entendeu? Era uma residência e também ele fazia cópia de chaves. Então vamos primeiro ver a situação da casa do tio França e o que aconteceu nessa manhã de domingo. Olha aí, pessoal, pegando fogo agora na casa do França. Olha ali o França que estava lá em Brasília. Está pegando fogo na casa dele agora, nesse momento. A casa em que morou tio França, autor da explosão de 2 bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, foi incendiada. O Corpo de Bombeiros catarinense informou que às 6h57 da manhã de hoje, na rua Barão do Rio Branco, no bairro Budag, foi verificado que o incêndio já havia tomado parcialmente a casa de 50 metros quadrados. A equipe começou o combate ao incêndio e foram necessários cerca de 8.000 litros de água para apagar as chamas e realizar o rescaldo. Uma mulher que morava na casa foi retirada do local por vizinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela apresentava queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em todo o corpo, mas foi atendida, estabilizada e encaminhada para um pronto-socorro. Vale lembrar que tio França morreu durante a tentativa do ataque ao Supremo Tribunal Federal na última quarta. De Brasília... Bem, esse incêndio, né, foi colocado por ela mesma, né? Ela que colocou esse fogo lá, queimou a casa do tio França. A casa dela fica do lado, entendeu? E agora nós vamos entrar no debate sobre a fala dela. Volta aqui para mim. Bem, aí eu disse que ela tinha mentido, né, sobre a intenção do ex-companheiro dela, o tio França. O que acontece? Acontece que a mídia, essa mídia hoje, né, eles querem construir uma narrativa, tá certo? Eles precisam construir uma narrativa de que é terrorista, que está ligado a 8 de janeiro. Então, a mulher foi abordada, né, por uma equipe de repórter. Ela estava confusa, né, não sabia o que estava acontecendo. E vocês vão perceber que a entrevista é indutiva, sabe? Eles vão induzindo a mulher a trazer um raciocínio que eles querem que ela traga, entendeu? Não é uma pergunta assim, solta, não. Primeiro que a mulher está confusa. Depois que a mulher tem 3 meses que não viu o cara, entendeu? E terceiro, é o seguinte, o tio França jamais iria contar para sua ex-companheira, entendeu? A sua real intenção do que ele ia fazer em Brasília. Por quê? Porque se ele contasse isso para ela, ela viraria cúmplice, entendeu? Então, se ela soubesse, tio França não era um cara burro, tio França era um cara inteligente e era um cara querido, era um cara pacifista, não era radical, não tinha nem direita nem esquerda, ele defendia a pacificação, tanto que ele fez crítica ao Bolsonaro e fez crítica ao Lula, dizendo que os dois deviam sair da política para acabar com a polarização e deixar que o Brasil construa a sua história. Bem, não citou em nenhum momento nos seus textos Alexandre de Moraes, né? Ele chegou a falar de Michel Temer, acho que foi Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Bonner, né? E eu acho talvez Michel Temer, né? Então o que ele entendeu? Ele entendeu, o negócio dele era assim, tem um sistema aí que está incomodando, né? Esse sistema, esse consórcio de interesses políticos, de grupos que topam qualquer coisa para manter o poder, né? Então ele estava incomodado com isso.
Então, a ideia do França, né, e agora nós estamos estudando o perfil dele, né, a personalidade dele, era uma pessoa que gostava de criança, era uma pessoa do bem, era uma pessoa benquista. Então, a mulher mentiu, dizendo que a ideia dele era matar Alexandre de Moraes. Porque tem uma diferença muito grande, mas a diferença é astronômica, sabe? É como numa distância da Terra para o Sol. Dizer que, o França queria matar o Alexandre de Moraes. Não, o França queria se matar em frente ao STF. Então tem uma diferença muito grande sobre isso, entendeu? Então, se ele quisesse matar o Alexandre de Moraes, ele seria um terrorista. Mas ele querendo se matar, ele não era um terrorista. Ele era um mártir. E quando ele se coloca como mártir, ele se coloca como vítima do sistema, não o agressor. Então, a narrativa de dizer que o sistema, né, esse consórcio de mídia, foi para cima da mulher para construir essa narrativa de que o alvo era Alexandre de Moraes, entendeu? Colocava ele como o agressor e o Alexandre de Moraes como vítima, entendeu? E, na verdade, isso não é, entendeu? O Alexandre de Moraes é o agressor e o França se colocou como vítima de um sistema opressor do qual o Alexandre de Moraes tem uma predominância muito grande dentro desse contexto. Não digo que ele seja o motor do negócio, né? Ele é aquele que fica com a cabeça de fora. Ele é a ponta do iceberg, entendeu? Por baixo dele tem toda uma estrutura que sustenta a cabeça do Alexandre de Moraes por fora desse sistema. Então, o Alexandre de Moraes está levando pedrada, por quê? Porque a cabeça dele está do lado de fora. Mas o que sustenta o Alexandre de Moraes é esse corpo enorme, e aí você tem todos esses interesses, né, econômicos, políticos, que estão por trás dele, entendeu? E de grupos, né, que estão por trás dele. Então, é muito distante o argumento de que o França queria matar alguém ou o França queria se matar, entendeu? Então, a ideia que tem que ser vendida pelo governo, né, por esse sistema opressor, que a sociedade está entendendo que seja, né, é dizer que ele era um agressor. Na verdade, ele não é um agressor, entendeu? Ele foi lá para se vitimizar. Olha, eu quero ser vítima. Vamos escutar a entrevista que a mulher deu? E você percebe, sabe, parece urubu na carniça, como é que a imprensa vai para cima da mulher. A mulher estava confusa, não tinha ideia do que tinha acontecido, mas como eles tinham, né, ela como uma ex-companheira, ela falou assim, eu estou numa posição, né, de ser um porta-voz, né, do tio França, que não está aqui para falar. Então, percebe bem como é uma matéria induzida com uma mulher confusa que não tem uma relação muito próxima com o tio França, principalmente nessa questão que é bem íntima dele, e ele não ia colocar isso para fora, nem para ele, nem para ela, nem para ninguém, porque se ele contasse para alguém, esse alguém seria cúmplice. E aí deixaria de ser, né, um ato isolado e seria uma formação de quadrilha. Tio França não é burro. Ele sabia realmente o que estava fazendo e os efeitos que isso ia causar, né, para o sistema. Vamos ver a entrevista? Presta atenção. Funcionavam no mesmo meio. Entendeu? Todos eles tinham o mesmo meio. Então isso aí, a primeira vez que ele foi para Brasília, só 1 ano, 2 anos atrás, um ano e pouco. Foi no ano que o Lula entrou ali, faz 2 anos, ele foi para lá, ele ficou 2 meses lá. Percebe que ela está toda confusa? Ela não sabe quando que ele foi, talvez ela não tenha nem certeza de quanto tempo que ele ficou, entendeu? Ela sabe que foi ainda no governo Lula, mas se foi no começo, no meio, entendeu? No ano passado, no final do ano passado. Então, ela está confusa, entendeu? Mas ela queria ser protagonista daquele momento. Por quê? Porque ela estava sendo assediada pela imprensa, né? Era uma questão de nível nacional. Então, para ela ainda estava em choque com aquilo. Mas percebe que os jornalistas não têm pudor na forma de induzir a mulher e aproveitar essa confusão dela para tirar alguma coisa que ela falasse que não é a verdade. Preste atenção. E voltou e ficou aqui, faz agora 3 meses que ele foi para lá de novo, 3 para 4 meses.
Porque como o nosso e-mail era tudo mesmo, qualquer coisa que ele fizer, fazia. Eu sabia, então eu sabia onde é que ele estava. Ele mentia, ele dizia pra mim que ele estava em Minas Gerais, não sei aonde, por que ele estava fazendo isso? Ele estava lá porque acusava ali que ele tinha pesquisado, sabe? Para se locomover. E ele tinha pesquisa no Google sobre isso ali, daí eu mandei pra ele assim, tu vai mesmo fazer esse tipo de loucura? Ele disse que não, daí eu te printei e mandei pra ele, como que não, que ele fez pesquisando esse tipo de coisa. Mas é uma pesquisa dele, né? Dele. Não é... Não, uma pesquisa dele. Pois é, uma pesquisa dele. O que podia estar pesquisando que poderia ter falado com ela? Um trajeto para chegar em Brasília, entendeu? Alguma coisa de alugar uma casa, pesquisar uma casa. Ou seja, a mulher não tem uma noção exata, não tem uma noção precisa. É tudo muito vago a participação da mulher, porque eles são ex-companheira. Ela é ex-companheira dele, entendeu? Então, eles não trocavam essas intimidades. Ah, eu sabia onde ele estava. Ah, eu sabia onde ele estava. Ó, eu vou viajar, vou para tal lugar. Ué, qualquer um, ele pode falar isso para qualquer pessoa, inclusive para os filhos dele. Ó, eu estou indo, vou ficar uns dias em tal lugar. Isso ele podia falar. Agora, falar o que ele ia fazer lá, essa coisa de que é uma responsabilidade muito grande de alguém, ele não ia dividir isso com ela. Até porque se ele dividisse isso com ela, pelo perfil dessa mulher, ela não ia guardar só para ela. Ela ia contar para os outros, ela ia tentar tirar isso da cabeça dele. Então, ela não sabia de fato o que ele ia fazer. Sabe? A real intenção dele, ela não sabia. Vamos continuar. Entendeu? Essa é a leitura que eu estou tendo. Não sei se vocês têm essa leitura. Eu não costumo errar nas minhas leituras, né? Vocês estão acostumados comigo. Outra coisa, por que tu acha que... Estou gravando. Por que tu acha que... A pergunta, por que tu acha que? Entendeu? Ó, por que tu acha que? Então, ela está indo para o achismo. Ele está buscando o quê? O achismo. Está induzindo ela a achar alguma coisa. Aí, consultar o seu imaginário. Olha a indução do repórter, entendeu? Por que você acha que? É uma pergunta maldosa. Que deu errado, assim, que ele morreu sozinho. Você acha que ele ia matar mais gente? A Descobriram o que ele ia fazer e mataram ele. Mas a ideia dele era ser uma coisa maior. Sim, Sim. Ele comentou, chegou a comentar disso, que queria... Sim. O que ele falou para você? Percebe que ela está perdida? Entendeu? Ela está com vazio na cabeça e ele está induzindo ela. Ele está formulando um raciocínio para ela formular esse achismo dela. É foda, né, cara? Jornalismo hoje no Brasil é um caso sério, principalmente o pessoal do consórcio. Essa turma que apoia o governo, que ganha dinheiro do governo, entendeu? Que quer vender essa narrativa de que ele queria fazer Quer dizer, eles tinham que ir lá isento. Se você conhece ele, não é assim que se pergunta para uma pessoa. Vamos lá. Ele falou muita coisa. Não, mas fala aí, então, assim, do fato em si. Ele falava que ia matar gente, que ia se matar. Não. Viu? Ele falava que ia matar gente? Não. Gente não. Alexandre de Moraes é gente. Só que ele está induzindo ela a falar. Por quê? Porque ele foi para Brasília e a mídia está toda falando que o alvo era Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, ela está formando um conceito baseado no que a mídia está vendendo, entendeu? E ela, para não se colocar fora da narrativa que está sendo vendida, ela não quis se contradizer, entendeu? Então, ela vai indo no embalo do jornalista. Presta atenção. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. Então ele já tinha esse plano já um tempo atrás. Tá vendo? Ela está deduzindo isso pelos fatos que a mídia está vendendo. Tá entendendo? Ela não tem certeza. E você olha pelas feições, você consegue imaginar. Sabe? O corpo fala, gente. Você percebe, ela está de braço fechado, né? Ela está se fechando, quer dizer, ela está se protegendo, que ela está assim, olha, eu não estou à vontade com essa entrevista, né? Ele está induzindo ela a levar um raciocínio baseado no fato do que aconteceu, entendeu? Mas ela não aprofundou, ela não tem ideia disso. Continue vendo.
Da eleição. Quando foi ganhar a eleição. Ele foi lá naquele 8/1, 8 de janeiro, ele estava lá? Não. Vocês participaram aqui na Aqui cidade, na né? cidade. Aqui na cidade. Entendeu? Então isso aí eu já descarta ele com a questão do radicalismo do 8 de janeiro. Ele não estava lá no 8 de janeiro. Ela é um álibi dele, né, que estava na cidade. Então, essa ideia de querer associar esse cara aos patriotas está totalmente fora de contexto. Continue ouvindo. Ele disse como é que ele ia matar o Alexandre? Você está vendo? Primeiro que ela não tinha certeza do que ele ia fazer. Depois ela não disse, né, que ele ia matar. Eles é que disseram e ela ficou sem graça de negar, por causa das evidências, né, de como a coisa estava acontecendo. E aí ele perguntou para ela, ele disse como ia matar o Alexandre de Moraes? Olha que pergunta maldosa, entendeu? E ela não sabia de nada. Eles queriam tirar uma ideia dela. Mas falou que ia. Falou que... Isso, Ele falou que mataria, ele se mataria. Tá vendo? Se ele tivesse falado isso para ela, ela teria contado isso para alguém antes. Ele jamais faria isso. Ele jamais colocaria, né, a mulher, a ex-companheira dele, como cúmplice do seu gesto. Então, ao ela dizer que sabia que ele ia fazer, ela se coloca numa situação difícil. Por quê? Porque ela se coloca como cúmplice. Falou, se você sabia, por que você não denunciou antes? Entendeu? Então, se ela for, por exemplo, ser acusada de estar envolvida no caso, entendeu? Ela vai ter que ter um advogado muito bom para dizer para ela, olha, ela foi induzida a falar isso, ela não pensa isso. Rapidinho alguém consegue falar com ela, não, você não... Entendeu? Aquela entrevista sua está valendo porque você fez isso? Não, aquilo não, eu estava confusa, né? E realmente eu não sabia, eu menti, eu não tenho noção, eu fui leviana na minha forma de colocar as coisas, porque o jornalista foi fazendo perguntas e caminhava para uma lógica que ele queria que eu seguisse, né? E eu acabei sendo levada. Então, isso é muito importante, né? Quando você for você que é advogado, né? Você que é promotor público, presta atenção nisso. E tu acha que ontem deu errado porque ele foi sozinho? Não, deu errado não. Deu certo? Não. Descobriram que ele fazia. Deu errado? Não. Deu certo? Não. Ou seja, a mulher não está em condições de responder sobre essa questão, porque ela não sabe e não sabia qual que eram as intenções dele. Ela está deduzindo pelos fatos que ela está ouvindo, entendeu? Ela está confusa. E ela virou notícia e o pessoal pegou as palavras, né, e colocaram palavras na boca dela, da boca dela, que eles colocaram na boca dela na mídia. E complicou a situação dela. Ele foi obrigado a se matar. Porque, imagina, ele é muito pequeno perto de todo o sistema, de toda uma coisa. Ele é uma única pessoa tentando burlar um sistema todo corrompido para chegar perto de alguém que não vai. Bem, aí ela entendeu o processo. Imagina uma pessoa pequena, entendeu, lutar contra um sistema. Então, a leitura que ela teve, que ele queria fazer algo contra o sistema, não era contra o Alexandre de Moraes. Entendeu? A conclusão óbvia que ela chegou no final, entendeu, é que o alvo não era o Alexandre de Moraes, era expor o sistema. E como ele ia expor o sistema? Oferecendo a sua vida, né, num gesto político, num ato político. Entendeu? Ele quis fazer, né, do seu martírio, né, um ato político para ter um significado aprofundado que pudesse levar a tremer o sistema. Entendeu? Tio França não era bobo. E teve que ter muita coragem para fazer isso. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá certo? Não estou justificando o que ele fez. Acho que ele não devia ter feito. Se me perguntasse, eu falava que não. Se ele comentasse comigo, eu denunciaria ele na mesma hora. Eu falei, não vai fazer isso, eu vou te denunciar, porque isso não se faz. Eu fazia tudo para tirar ele da cabeça disso. Mas ele não contou para ninguém. Era uma coisa de fora o íntimo dele. Então, eu respeito, porque as pessoas têm... A pessoa pode parar de respirar, falar assim, eu não quero viver mais, é só eu parar de respirar. A pessoa é dona da vida dela, né? É muito mais
verdadeiro esse debate sobre a vontade dele, né, de entregar sua vida por uma causa, do que discutir a questão do aborto, que é tirar a vida de alguém indefesa para defender uma causa própria. Você está entendendo? Que é, eu quero meu bem-estar, né? Eu não quero me expor a uma situação complicada. Eu não quero viver um momento difícil da minha vida, não estou preparada para isso, então eu vou sacrificar uma vida inocente, que está ainda em gestação. Aí você está falando de uma vida de outra pessoa. Então, se você for discutir a questão do aborto ou discutir a questão do suicídio, a pessoa que quer se matar é uma coisa dela. Tem aquela coisa da eutanásia, né? Eu quero viver só até um pouco, depois eu não quero viver mais. Isso aí é o foro íntimo de cada um, entendeu? Eu quero fumar, eu quero beber sei lá o quê, eu quero viver de um jeito. Então, eu quero morar na rua, entendeu? Eu quero casar com a Janja. Isso aí é o gosto de cada um. A gente não discute a vontade de cada um. Tem que ser respeitado. A gente respeita, tem que respeitar a individualidade de cada um. A partir do momento que você tem uma outra vida, aí você tem que pensar na outra vida. Nesse caso, eu acho que o França pensou nela, ao não contar para ela o que ele ia fazer, até para não torná-la cúmplice. Qualquer pessoa que ele comentasse sobre isso ia ser cúmplice dele. E deixaria de ser um ato de uma pessoa isolada, passaria a ser, né, uma formação de quadrilha. Era um cara que tinha muita noção do que estava fazendo. Vamos continuar vendo. Então isso virou meio que Uma obsessão dele. uma obsessão dele. Sim, tanto que ele me deixou quase louca. Quase louca. Todo mundo aqui na rua disse, tu vai ficar louco, porque eu só falava de política. Então ele não se mataria, porque ele jamais tiraria a vida dele, a não ser que ele tivesse cumprido o objetivo dele. Isso aí eu não sabia. Então se ele morreu em vão, não levou ninguém. Pronto. Então esse foi o depoimento dela. Você viu que ela está confusa? Ele realmente quis tirar a vida dele, ele não quis, ele jamais se mataria e tal. Ali todo mundo conversava sobre política, né? Então, realmente, esse é um episódio que a gente lamenta, né, de que tenha ocorrido. Mas isso expõe o quê? Expõe o sistema. E olha que isso ampliou mais ainda, porque quando ela põe fogo na casa do tio França, o que passou na cabeça dela? Aí eu quero que vocês comentem aí. João, eu acho que ela... Tem gente que teve a coragem de falar, entendeu? Esse pessoal dessa mídia aí, né, esquerdista, né, falou assim, ela quis apagar provas, né, quis destruir provas. Primeiro que, assim que aconteceu o fato, a polícia já foi na casa dele, já revirou aquilo tudo lá para ver se encontrava alguma evidência que pudesse trazer um elemento novo. E não encontraram nada, porque se tivesse encontrado, isso seria um troféu para a imprensa, seria um troféu para o governo, entendeu? Associar ele a alguém. Então, foram na casa dele em Brasília, foram na casa dele lá no interior de Santa Catarina e não acharam nada que ligasse ele a alguém ou a alguma coisa. Era, sim, um lobo solitário, uma pessoa que tinha na sua cabeça a ideia de entregar sua vida por uma causa em prol da sociedade brasileira. Então, isso é terrível para o STF, isso é terrível para o governo Lula, isso é terrível para esse sistema, porque isso mostra o tanto que esse sistema está fazendo mal à sociedade brasileira, a ponto de alguém oferecer sua vida para denunciar isso, e que isso chegue, ele quer que isso alcance uma esfera maior, entendeu? Então você que está assistindo esse vídeo, entendeu? Você tem a obrigação de compartilhar esse vídeo pela memória do tio França, entendeu? Porque o tio França, no meu entender, ele acaba sendo um herói da situação. Mas você está falando que o cara que é terrorista é herói? Pela conjuntura e o conjunto da obra, eu considero o tio França um homem corajoso demais, determinado, altruísta, né? É isso mesmo? Uma pessoa que desprende e que mostra muita empatia com o próximo. Então, o que aconteceu? Ele multiplicou dentro de si a dor do outro. E ele falou, olha, eu não estou confortável com essa dor em mim, porque eu estou absorvendo dor
de outra pessoa, dores de outras pessoas. E quando ele coloca lá aquela senhora lá, né, que escreveu lá na estátua do STF lá, né, aquela frase que ela escreveu com batom, perdeu o mané, quando ele coloca aquilo lá no espelho na casa dele em Brasília, entendeu? Ele falou, olha a minha causa é essa, olha, a minha dor é essa. Essa dor é insuportável, por quê? Porque eu estou sentindo a dor da mãe que está presa, estou sentindo a dor dos filhos que estão presos, ou seja, ele é uma pessoa que tem empatia ao extremo. Então, é uma pessoa de coração muito bondoso. E talvez essa mulher deve ter ficado mais perturbada ainda quando ela de forma confusa, entendeu? Chegou a dizer que ele queria matar o Alexandre de Moraes. Na verdade, ele não queria. E essa ideia dela destruir a casa dele é porque ela quer apagar na memória dela, né, esse episódio, porque aquilo lá virou até ponto turístico. E essa mídia esquerdopata, que a gente entende, né, que quer trazer, sabe, quer virar o jogo, falar, não, o cara queria matar. Não, ele é vítima. Ele é vítima. E o sistema que é o agressor. O sistema que matou ele. Entendeu? Porque é uma pessoa que tinha muita empatia pelas pessoas que estão presas, que estão sofrendo, entendeu? Então isso para o governo é horrível. Então se você tem um pouco de empatia com o França, entendeu? Se você tem um pouco de humanidade, compartilhe esse vídeo. Ele não pode estar aqui para fazer isso, mas o que ele quer é que você faça isso. Entendeu? Que você comente, que você curta, você se inscreva no nosso canal na TV Del Rey. Por quê? Porque a gente está trazendo aqui uma narrativa que seria a que ele quisesse que falasse. Então nós estamos falando por ele, né? Não apoiamos, não condenamos o que ele fez, não aconselho ninguém a fazer, entendeu? Mas já que ele decidiu fazer e pelos motivos que ele fez, ele tem o meu respeito, tá certo? E aí eu aceito qualquer crítica que vier de vocês, mas eu tenho um pouco de empatia, sabe? Essa CCI criou em função da empatia. Por quê? Porque eu passei a sentir as dores daquelas pessoas que foram, né, induzidas ao erro. Quer dizer, elas nem erraram. Elas foram colocadas dentro de uma tocaia, né, e estão pagando por uma coisa que não tem nada a ver, que elas não fizeram. Então, eu vou acumulando dentro de mim as dores dessas pessoas que estão sofrendo essas injustiças. E aí, como eu faço para me livrar dessa dor? Como eu ponho isso para fora? Eu crio a CCI e falo, olha, eu vou fazer o que eu posso por essas pessoas, né? Que é externar o que está acontecendo, a dor que essas pessoas estão vivendo, e que isso seja distribuído para a sociedade como um todo, para que a empatia esparrame e que as pessoas possam tomar consciência do que é que precisa ser feito. Entendeu? Ele escolheu se matar. Ele foi radical nesse ponto, né? Ele não aguentou, ele chamou a atenção. A gente aqui já está com o vídeo 427 da Comissão Nacional de Inquérito, entendeu? Para poder pacificar o país e chegar à verdade. A gente quer estabelecer, né, a normalidade e principalmente a verdade. Então, meu amigo, eu pergunto para você, qual é a sua coragem? Porque tem uma frase que ele fala naqueles escritos dele lá, que é muito simbólica. Eu acho que ele é um poeta quando ele colocou aquela questão. Papai, tio França é terrorista? Não, papai, tio França não é terrorista, é. Ele não tinha uma Bíblia. Aí o pai fala, não sei, meu filho. Ah, papai. E a criança perguntando, né, porque a criança é inocente, né, ela deduzindo, vendo as coisas acontecendo, né, e o pai, né, o adulto, com medo do sistema opressor, eu não sei, meu filho. E só respondia, eu não sei, meu filho. E no final ele colocou, o medo nos aprisiona. Então o que o sistema está fazendo, o 8 de janeiro, o que foi construído é para produzir o quê? Produzir o medo na sociedade, para que ela não reaja e não externe o que elas estavam protestando naquele dia, que era a fraude nas eleições que aconteceu em 2022. Então,
É o sistema opressor. Você vê, por exemplo, o mapa lá dos Estados Unidos, já falei isso, né? Ele quase todo vermelho, né, de republicano, né? O mapa dos Estados Unidos ficou quase todo vermelho de republicano. Aí você fala, uai, mas o Trump não era um demônio, não era uma pessoa que era uma ameaça para a democracia? Olha, o país mais democrático do mundo, a maior potência do mundo, disse que não, que ele é o homem certo. E aí você fala, mas como se a imprensa inteira acusa ele? Bem, mas lá também tem internet, lá também tem rede social. E os americanos se comunicam através dela, assim como nós nos comunicamos aqui. Então, se tinha essa opressão aqui, deveria ter lá também. Mas lá é uma terra mais democrática. Lá eles não aceitam, né, censura, não aceitam nada. Então, o sistema que está apodrecendo, que está né, se esfarelando, não conseguiu vender o peixe. Gastaram $1 bilhão em 3 meses para fazer se o democrata ganhasse do Trump. E não ganharam. Perderam feio. Entendeu? E aqui no Brasil existe esse problema. Na Venezuela, a mesma coisa. A sociedade se organizou, falou, vamos fiscalizar a urna eletrônica, porque a gente sabe que o problema está nas eleições, que o problema está nesse processo, que eles se apropriaram do processo. Aí a sociedade foi e fiscalizou e pegaram as atas no final de cada sessão eleitoral e fizeram a apuração. E constataram, 70% da sociedade venezuelana diz que o Edmundo ganhou. E aí o Maduro passa o trator por cima, não computa nem 20% que ficou faltando e se autoproclamou presidente através de uma Suprema Corte totalmente monopolizada ideologicamente, sabe? Com essa neura de dizer que está defendendo, né, os povos latinos do imperialismo. Então, meu amigo, eu quero que você compartilhe esse vídeo. E está aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É uma forma de você ter empatia, né? Contribuir para que a gente não pare com esse projeto. Que a CCI não é minha, é nossa. E ela precisa sobreviver, tá certo? Então tá bom, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e proteja todas as famílias brasileiras.